Sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e trago-lhes um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é Lameque, o tataraneto amaldiçoado de Caim. Desejo que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nessa obra, iluminando nossas mentes e trazendo conhecimento aos nossos corações. Que as Sagradas Escrituras possam ser enaltecidas e que nós possamos ter nossas vidas transformadas pela vontade divina de Deus. Fique comigo aqui no Hipóteses. Um breve histórico sobre a história de Caim e Lameque. Lameque justifica que a vingança ou maldição será gravada em muito, 77 vezes. Isso parece ser pelo fato de que Caim, o seu tataravô, que matou a seu próprio irmão, Abel, e que não foi ferido por ele, teve direito de ser vingado 7 vezes. Então, Lameque, por ter sido ferido e machucado, e por isso matou 2 pessoas, achou-se no direito de ser vingado em uma proporção muito maior do que o seu tataravô Caim poderia ser. Mas afinal de contas, como funciona o pensamento de uma mente que tenta se proteger das consequências de seus atos utilizando uma lógica totalmente desprovida do temor de Deus? O primeiro texto de hoje, de referência, lançará um pouco de luz sobre a fonte da qual Lameque, o tataraneto de Caim, tirou a ideia de proferir tamanha maldição sobre aqueles que quisessem se vingar pelo crime cometido por ele. Gênesis capítulo 4 e o versículo 15 e 16 está escrito: Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Em primeiro lugar, precisamos entender que a sentença de Caim é decretada por Deus, diferente da sentença de Lameque, que é ele próprio que decide e determina o número, 70 vezes 7 ou 77 vezes. Há uma diferença enorme entre essas 2 sentenças. Uma é inevitável, não há como escapar, pois Deus foi quem disse, já a outra não, pois foi o homem que falou e não tem o poder para fazer com que se cumpra. Lameque parecia orgulhar-se de ser tataraneto de Caim. Sua maneira de viver foi inspirada nas ações de seu tataravô Caim. A maldição que pairava sobre o seu descendente parecia despertar algum tipo de fascinação. Tanto é que ele seguiu os passos de seu tataravô, o primeiro homicida da história. Vejamos um texto de Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se aquele que matar Caim será vingado 7 vezes, então serei vingado 77. Sobre o que teria acontecido entre Lameque e suas vítimas, só sabemos uma versão da história, aquela contada por Lameque. Nunca saberemos de fato o que aconteceu entre eles, qual o motivo dessa briga, quem iniciou, como ocorreu o ferimento de Lameque e como ele conseguiu matar um homem e depois um jovem que pode ter tentado se vingar. Logo haveria um parentesco aparente entre essas vítimas. As pessoas que foram mortas por Lameque poderiam ser pai e filho? Se essa ideia estiver correta, faria sentido que Lameque por algum motivo matou um homem e em seguida matou um jovem que parece vingar-se. O fato é, Lameque perdeu o temor de Deus e não contentou-se em matar um homem, ele teve que tirar a vida de um jovem rapaz, possível parente da primeira vítima. Após causar essa destruição, o assassinato,
Lameque tem a ideia de profetizar algo. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Então, eu serei vingado 77. Mas, por que o número de Lameque não foi 14? Já que para um assassinato temos 7 pessoas, logo para 2 teríamos 14 pessoas. Só que não é isso que vemos em momento algum na matemática de Lameque. A sua profecia parece dar continuidade à carnificina iniciada por ele, mas 77 pessoas seriam assassinadas por causa dele. Contudo, existem algumas versões que diferem dessa, que dizem respeito à punição a quem matar Lameque. No livro de Gênesis 4, 24, está escrito: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Nessa tradução, a profecia traz uma perspectiva ainda mais brutal para aquele que resolvesse tirar a vida de Lameque, 70 vezes 7, chegando a um total absurdo de quase 500 pessoas sendo assassinadas. Nessas palavras de Lameque, podemos observar quem seriam os vingadores de Lameque, pois ele tinha 3 filhos e uma filha. Os outros familiares de Lameque não são tantos a ponto de conseguirem, sem a proteção de Deus, conseguirem dizimar tanta gente, 490 pessoas. Se é que essa família tinha tanta gente, mas afinal, as palavras de Lameque seriam uma estratégia para provocar temor nos familiares do homem morto, para não buscarem vingança? Como pode ter surgido esse número que coloca o tataraneto de Caim numa posição de maior amaldiçoado do que seu tataravô? Qual é a hipótese? Ao observarmos a genealogia de Lameque, podemos ver que ele é a 5ª geração após Caim. Isso parece ser a base dos cálculos matemáticos que resultaram nesse número de 70 vezes 7 ou 77 vezes. Vejamos como pode ter funcionado a lógica de Lameque. Sendo ele a 5ª geração, ele parece ter multiplicado o número 5 da 5ª geração pelo número 7, que foi o número profetizado por Deus em relação à punição. Assim chega-se ao resultado de 35 para um assassinato. Como ele matou 2 pessoas, esse número foi multiplicado por 2, chegando ao total de 70. E para concluir esse cálculo, ele multiplicou o número 70 por 7. Isso porque ninguém havia matado a Caim. Ele resolveu adicionar esse número à sua conta, chegando com isso a 70 vezes 7. Existe também uma outra possibilidade que envolve essa 5ª geração. Lameque pode ter deduzido que, como ele era descendente de Caim e que seu tataravô não foi assassinado, após somar as 35 mortes relacionadas a um assassinato, somou os 2 assassinatos, chegando ao número de 70, e adicionou os 7 referentes a Caim. Chegou à soma total de 77 vezes por pessoas a serem punidas. Existe também a possibilidade de que Lameque tenha tido algum tempo para refletir sobre os fatos, já que matara 2 pessoas, talvez com intervalo de horas ou dias entre os crimes. Ele pode ter refletido sobre a família das vítimas e chegado à conclusão de que existissem 77 pessoas que poderiam vingar-se dele. Assim, esse número não seria algo casual, e sim previsto com relação à família das vítimas. É provável que Lameque tenha convivido e conversado com Caim durante algum tempo ou durante muito tempo. Caim, sendo descendente direto de Adão, certamente deve ter vivido muitos séculos, já que essa foi uma das características presentes na descendência de Adão, já que chegaram próximos a viver uns 1000 anos. Caim pode ter sido uma péssima influência para Lameque. A ideia de se tornar um assassino pode ter vindo de Caim, de seus filhos, netos ou descendentes dessa linhagem que parece estar tão corrompida como Caim. Essa foi a história de Lameque. Espero que tenham curtido, deixe seu like
e até o próximo vídeo aqui no Hipóteses. Tchau!